Fala galera, Rafael Cassal aqui para resolver mais um exercício da série dos 75 exercícios do LeetCode. Bem, o exercício que a gente vai resolver hoje é o Move Zeros. Basicamente, o que eu fiz aqui? Eu já copiei essa descrição e essas constraints para o Square and Draw e eu vou tentar fazer uma breve explicação. Qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente... Vamos ler o enunciado do exercício. Dado um array de inteiros, a gente precisa mover todos os zeros para o final do array, enquanto nós mantemos a ordem relativa dos elementos que são diferentes de zero. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que nós precisamos pegar esse zero, jogar para o final do array, pegar esse zero, jogar para o final do array, enquanto nós mantemos a ordem desse 1, do 3 e do 12. Então, o 1 viria para cá, o 3 viria para cá e o 12 viria para cá. Note que ele não está pedindo para o array ficar ordenado. Aqui, por coincidência, o array está ordenado para 1, 3, 12, mas aqui poderia ser o 12, aqui poderia ser o 1 e aqui poderia ser o 3. A gente teria que manter exatamente a ordem que os elementos já estão no array. Bem, aqui ele deixa uma outra constraint muito importante. Esse exercício aqui, a ideia dele é trabalhar com uma constraint de tempo, né? De espaço. Então vamos lá. Ele está falando que a gente precisa fazer essa mudança in place. O que significa in place? Sem fazer uma cópia do array. Se a gente pudesse fazer uma cópia, seria muito simples. Era só fazer uma cópia do array preenchendo com zeros, por padrão, e depois a gente iteraria sobre esse novo array, olhando para os índices do novo array com o antigo array. Toda vez que um elemento fosse diferente de zero, a gente copiava para o início do array. Então, dessa maneira, seria muito simples resolver o problema. Só que aí a gente teria uma questão que a complexidade, o big O notation de tempo seria O de n, a gente vai passar pelo array apenas uma vez, só que nós teríamos um big O de n de espaço também. E o exercício aqui está pedindo para a gente evitar esse big O de n para o espaço. Complexidade de algoritmos é um tópico muito importante e interessante, e eu posso fazer um vídeo sobre isso no futuro. Bem, qual que é a ideia de resolver aqui? Basicamente, a gente vai ter dois ponteiros, um na esquerda e um na direita. O ponteiro da esquerda sempre vai procurar por números zeros, e o ponteiro da direita sempre por números que são diferentes de zero. Quando nós encontramos esse padrão aqui, a gente simplesmente faz o quê? A gente faz um swap, a gente troca os elementos. E aí o ponteiro da esquerda, o ponteiro da direita e o da esquerda, eles vão poder andar para os próximos elementos. Então, nesse exemplo aqui, o da esquerda é zero? Não, não é. O da direita é zero. Mas o que eu vou ter que fazer aqui então? Então, nesse caso aqui, eu não posso fazer swap. Eu venho para cá. Só que aqui, né, eu estou pegando como se fosse a primeira iteração. Então, o que vai acontecer é que aqui, na verdade, vai ser zero já, porque eu já fiz esse primeiro swap, né? Então, esse daqui sendo zero, eu vou precisar parar o array da esquerda aqui e andar somente... Vou precisar parar o índice da esquerda aqui e andar somente com o índice da direita até achar um elemento que não seja zero. Então, só para poder exemplificar isso aqui para vocês, depois da primeira iteração, o array vai estar assim. O array vai estar assim. 1, 0, 0, 3, 12. O ponteiro da esquerda vai estar aqui e o da direita vai estar aqui. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, o da esquerda é zero, certo? E o da direita não é zero. Então, a gente vai precisar mover o da direita para a próxima posição até repetir o padrão. Então, o da esquerda vai ser zero e o da direita vai ser diferente de zero, e aí a gente faz exatamente o swap. E a lógica de parada dessa função aqui é quando o ponteiro da direita for maior do que o length do array. Então, vamos tentar escrever o código, talvez fique mais fácil de entender. Vamos lá. Bem, o que a gente precisa fazer aqui?
Então, nós precisamos ter um ponteiro da esquerda, left começando em 0, ponteiro da direita começando em 1, e aqui a gente vai ter uma lógica de parada. Enquanto o right for menor do que o len de nums, eu continuo aqui fazendo uma lógica. Então, qual que é a lógica? Se nuns na posição left for igual a 0. Então, galera, o que eu geralmente faço? Eu faço primeiro, geralmente, a lógica... Quando a gente fala a lógica de exceção, seria a lógica mais difícil de acontecer. Então, a lógica mais difícil de acontecer aqui, e para ficar fácil a legibilidade, seria a gente fazer o swap. Então, aqui, encontrou os elementos do swap. Beleza. Então, se o left for igual a 0 e nuns na posição right for diferente de 0, significa que eu preciso fazer o swap. Poderia escrever uma função para fazer swap aqui ou usar uma variável temporária, mas agora eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou fazer nuns na posição left e nuns na posição... O Python permite fazer isso daqui porque isso aqui é uma tupla. É uma maneira muito elegante de evitar criar uma variável temporária explicitamente. Então, o nuns na posição left e o nuns na posição right, isso aqui virou uma tupla agora, vai receber nuns na posição right, perceba que eu inverti a ordem, e o nuns na posição left. É isso que vai acontecer aqui. E aí, quando eu encontrei, eu preciso incrementar os dois, certo? Então, eu venho nuns... Eu venho... Left vai para mais 1 e o right vai para mais 1. E aqui, continue. Poderia remover o continue e usar um elif e tudo mais, mas eu prefiro assim, eu acho que fica mais legível. A gente está usando uma técnica chamada guard clause, né? Onde fica muito mais fácil de você entender o algoritmo, o código que você está fazendo, olhando de maneira procedural. Beleza. Então, para esse primeiro cenário de caso, e no final a gente sempre precisa retornar o array, né? Return nums. Para esse primeiro caso aqui, toda vez que nós encontrarmos o padrão que nós queremos, a gente incrementa. Quando nós não encontramos, ou seja, quando o left... Vamos lá aqui. Se nuns na posição left for diferente de 0, significa que nós precisamos, aqui nesse caso, incrementar o left mais 1, porque a gente precisa procurar o 0. E nesse caso, o right e o left estariam agora exatamente olhando para o mesmo elemento no array. Então, o right precisa ir mais 1 também. E o mesmo vai... E aqui se isso aqui acontecer, eu quero dar um continue. Continue e depois ele vai voltar e testar esse primeiro if aqui, certo? Para verificar se a gente encontrou o padrão de sucesso. Aqui, o que a gente está fazendo aqui, então, é movendo os ponteiros para os próximos elementos, porque não encontrou 0 para mover para o final. Para mover para a direita. A ideia não é mover para o final, né? É mover para a direita, porque quando a gente mover todos os zeros para a direita, a gente conseguiu atingir o objetivo que nós queríamos, como eu expliquei via scaling draw. Beleza. E aqui, eu testei o da esquerda, né? Quando o da esquerda não for 0, eu preciso encontrar um 0, e aí o da direita vai precisar andar junto. Só que tem um caso onde o da direita é 0. Então, se o da direita for 0,
Então eu preciso empurrar o da direita para frente também. E não precisaria do continue aqui, mas semanticamente eu acho que fica mais fácil de entender. Então, aqui, movendo da direita até encontrar um elemento diferente de 0 para fazer swap. Vou tentar exibir o exercício inteiro aqui. Vamos rodar. Eu acho que aqui a gente chegou no final do exercício. Beleza. Vamos tentar submitar. Porque aqui ele vai passar por mais casos de teste. Ele vai dizer se falhou. Maravilha. Funcionou. Em termos de runtime, foi melhor do que 28% do que os exercícios submitados. Em termos de memória, foi melhor do que 30% dos exercícios submitados. E assim a gente encerra mais um vídeo da série, galera. Eu espero que eu consiga ter explicado exatamente essa ideia dos dois ponteiros e de como a gente consegue fazer isso de uma maneira eficiente. Para encerrar, né? Esse cara aqui seria, em termos de análise de algoritmo, seria Big O de N em termos de time, porque a gente vai passar pelo array uma vez só, ou seja, N aqui é o tamanho do array e o algoritmo vai crescer em consumo de tempo mediante ao tamanho do array. E a grande sacada desse exercício que ele quis treinar, que é a complexidade de tempo, é constant time. É de espaço, sempre confundo, é constant time. Por quê? Porque aqui eu não estou criando um novo array para poder fazer a cópia dos elementos ou para poder manipular os elementos como se fosse um array auxiliar. Então isso daqui é um ganho muito bom. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado.